bem-vindos. Esse é mais um podcast de gestão decodificada. Eu sou a Bárbara Silveira, especialista em gestão empresarial e comportamento humano. O objetivo desse podcast é trazer estratégias de maneira objetiva aos gestores. Hoje, estamos aqui com o nosso convidado, Alex Taveira, especialista em pessoas e comportamento humano. Alex, seja muito bem-vindo. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, de como que você chegou a esse denominador de ajudar as pessoas na questão da mente humana. Show. Que hoje a gente vê que é um problema muito grande dentro das empresas, né? Sim. Bárbara, muito obrigado pelo convite. Satisfação participar desse projeto maravilhoso. Uma honra estar aqui, comentar um pouco sobre a minha experiência, falar um pouco de mim, falar um pouco do que nós precisamos colocar no mercado, orientar as pessoas, orientar os gestores, né? Eu tenho algumas experiências de mercado, trabalhei muitos anos na indústria e sempre tive uma particularidade muito grande, que é ser apaixonado por gente, né? Eu fiz uma formação em segurança do trabalho porque eu queria que as pessoas não se acidentassem no trabalho. E essa vontade de ajudar as pessoas, desenvolver pessoas, sempre estava presente na minha vida, mas eu consegui perceber isso mesmo quando eu mergulhei de verdade na inteligência emocional, no desenvolvimento humano e na mente humana. Então, depois que eu aprendi a entender o ser humano, eu percebi como é importante divulgar esse conhecimento, ajudar as pessoas e principalmente empresas a entenderem as pessoas para resolverem esse conflito interno que é relacionamento, gestão de pessoas e resultados. Então, eu tenho uma experiência boa no aspecto de pessoas, mas percebo que essa experiência é vinda de muito desafio que eu passei também ao longo dessa história. E assim, Alex, a gente vê que hoje é uma necessidade tão grande que até o próprio Ministério do Trabalho colocou isso, que agora vai ser lei, né? Toda empresa vai ter que ter um direcionamento, um treinamento, um programa dentro das empresas. A partir de qual mês mesmo? Mês de maio de 2025, né? Já. Então, todas as empresas vão ter que se preparar para isso, para poder colocar os colaboradores, né? E tantos gestores, toda a equipe alinhada ali de forma que possa melhorar a parte de saúde emocional. Como que os gestores podem se preparar para isso? Sim, muito bem colocado, Bárbara. Realmente, NR1, né, veio agora com atualização. As empresas precisarão implantar programas para a saúde mental, ou seja, psicossociais. Isso é um ponto extremamente relevante para nós, para a nossa realidade, porque os números dizem por nós, né? Os fatores estressantes, os problemas emocionais, eles não estão com a pessoa somente no trabalho, eles estão na vida delas. Então, não existe a possibilidade do Alex estar com um problema emocional e ele ir trabalhar se esse problema ficar em casa. Isso é uma coisa que não existe. Então, o que acontece hoje é o seguinte: chegou o momento das pessoas começarem, as empresas começarem a entender sobre pessoas, sobre o ser humano, entender sobre a mente humana. O ser humano, como ser humano, onde ele está trabalhando, ele tem que ter sabedoria para lidar com ele mesmo e também com outras pessoas. E aí volta a questão da gestão. O que é ser um gestor de verdade? Quem é um gestor que não entende de pessoas, que não entende do comportamento humano, do que o ser humano precisa, do que a mente humana precisa? Se ele não entende a mente humana, como é que ele vai fazer uma boa gestão? Então, não consegue. O ponto principal dessa nova atualização, desse momento, Bárbara, é exatamente o que eu vejo todos os dias. Empresas cada vez mais reclamando de pessoas. O desafio se tornou pessoas. Retenção de pessoas, contratação de pessoas, engajamento das pessoas. E como é que eu faço para engajar pessoas? Entendendo elas. Então, o primeiro ponto é: os gestores, os líderes, os empresários precisam começar a entender pessoas. E aí sim fazer uma gestão diferenciada. Porque não é mais sobre pressão, não é mais sobre arrogância, não é mais sobre eu mando, você obedece. É mais sobre entendimento para direcionar as pessoas para aquilo que a empresa deseja. Esse é o caminho. E assim, Alex, eu na minha trajetória como diretora industrial, eu via muita dificuldade em... A gente faz uma bonificação para o funcionário para poder motivá-lo, às vezes uma bonificação ou de folga ou uma bonificação financeira, mas com o passar do tempo aquilo se torna uma obrigação. E já não é mais uma bonificação para eles, já não torna mais aquilo ali uma
suficiente, né? Não é suficiente. Então, assim, e também não traz essa motivação para eles. Como que os gestores podem motivar os funcionários, né? E se motivarem também, porque acaba que quando você vê que a equipe, você está fazendo tudo o que você acha que é o correto, mas você está vendo que a equipe está sendo desmotivada, como que, que o gestor pode... Quais são os pontos ou abordagens? O que pode ser feito para poder motivar? Qual que é a forma correta de motivar Sim. esses funcionários, esses colaboradores? Existe uma dificuldade em definições, né? O que significa motivação? É o motivo para agir, motivo para ação. Quando a gente tenta motivar pessoas através de recursos financeiros, você nada mais está fazendo que estimulando essas pessoas. E o que é o estímulo? O estímulo é um resultado satisfatório, mas ele acaba rápido. E eu preciso colocar mais estímulo. Do mesmo jeito que dinheiro é estímulo, comida é estímulo, doce é estímulo, droga é estímulo, sexo é estímulo, viajar é estímulo. O ser humano precisa de estímulo, mas no trabalho o estímulo ele tem que ser alimentado o tempo todo. Então, quanto mais eu tento estimular ou motivar as pessoas através de dinheiro, menos motivadas elas ficam. Porque o dia que não tem dinheiro, não tem motivação, não tem estímulo. E como que as pessoas se sentem motivadas, Bárbara? Primeira coisa, ela tem que sentir que ela é importante naquele lugar. O ser humano precisa se sentir importante onde ele está. Se eu estou numa empresa, qual o sentido da minha existência aqui? Porque a partir do momento que eu sinto importante para aquela empresa, se eu me conscientizar que se eu faltar ou se eu errar, automaticamente alguém vai ser prejudicado, aquela empresa vai ser prejudicada. Então eu me sinto importante. Primeiro ponto, propósito, né? Por que esse trabalhador está ali? Ele tem que ter clareza por que ele está ali. A operação dele está sendo feita por quê? Por qual motivo? Se ele fizer errado, qual o impacto em outras pessoas que ele vai causar? Segundo, é a excelência. As pessoas, para se sentirem motivadas, precisam estar o tempo todo se sentindo melhores, aprendendo, sentir um profissional melhor, um ser humano melhor, uma pessoa que confia mais nela. Quando a empresa promove isso para a pessoa, ela não vai sair de lá. Porque o ambiente está fazendo o que com ela? Fazendo ela se tornar uma pessoa melhor. Ensinando, educando, dando conhecimento, acolhendo, entendendo a dificuldade dela, entendendo o que é a necessidade que ela tem. Então, propósito, excelência e autonomia. Ninguém nesse mundo gosta de ser controlado. Exato. É difícil, é diferente você gerir de controlar. Todo trabalhador, todo subordinado precisa de um líder, mas o líder controlador ele não lidera. Ele coloca medo nas pessoas. Então, não consegue fazer a motivação com controle, porque nós, seres humanos, não gostamos de controle. Ninguém gosta de ser controlado. Então, se eu dou para a pessoa autonomia, treino essa pessoa, dou a ela um nível de excelência em conhecimento, e também ela entende o propósito dela ali, automaticamente ela vai ser motivada. Porque isso cerca ela como ser humano, como pessoa pronta para trabalhar. E fora que os gestores também, eles, às vezes, procuram, de alguma forma, motivar o funcionário, mas acabam fazendo aquilo como uma certa obrigação e acaba tornando aquilo um hábito que dificulta depois para poder tirar se for necessário, né? Sim, Aconteceu comigo isso. Exatamente. Eu liberava funcionário mais cedo quando batia a meta, mas aí quando a minha produção super subiu assim exorbitantemente, eu tinha que fazer hora extra, ninguém queria fazer hora extra, ninguém queria ficar, que todo mundo queria sair mais cedo, eu precisava produzir mais, não conseguia, eu tinha que contratar mão de obra, o meu custo estava ficando maior, virou assim uma situação terrível. Porque o que deveria... No caso, o que acontece, que você contou agora, acontece muito, né? Tem que existir uma reciprocidade. A empresa tem que construir essa consciência no trabalhador. Eu estou aqui trabalhando, a empresa está me pagando. Hoje ela está me dando um bônus, mas amanhã eu preciso me comprometer com algo a mais também. Então, essa construção dessa via de reciprocidade, o gestor precisa entender. Olha, hoje eu estou te dando um bônus, mas o dia que eu precisar de você, eu quero que você se esforce um pouco mais. E aí você não precisa de dar ele o estímulo. Ele entende que eu estou recebendo hoje, mas amanhã eu tenho que entregar. Isso tudo é trabalhar a mente dele, para ele preparar, para ele entender que eu não estou aqui só para receber, eu também estou aqui para fazer. Né? E não é só isso que a pessoa tem que perceber. Além disso, o quê? O resultado depende de mim. Se eu não for trabalhar, o resultado não acontece. E eu posso ser responsabilizado por isso. Outro ponto muito importante, Alex, é a autonomia. Porque todo gestor quer descentralizar
né? Porque, assim, às vezes tem empresa que tudo é no gestor, Sim. o tempo inteiro. Sim. Então, a gente precisa de funcionários que tenham essa autonomia para poder lidar e fazer as tarefas que eles precisam ser feitas dentro da empresa, né? E, assim, tem muitos funcionários que, às vezes, recebem essa função de ter essa autonomia, mas não conseguem fazer o que precisa ser feito sem levar isso para o gestor. Como que isso pode ser melhor administrado? E, assim, fora isso, ainda tem a questão que alguns que têm cargo de liderança têm... às vezes pode ter alguém dentro da empresa que está disseminando uma discórdia ali, e aquilo ali acaba com tudo que o gestor fez para poder fluir a equipe e tudo mais. O que seria necessário aí para a gente poder corrigir essas situações dentro de uma empresa? Bárbara, quando a gente fala de clima organizacional... Eu fiz 2 perguntas. Sim, cultura organizacional, clima organizacional. Uma empresa só pode ser construída e estabelecida quando existe um plano para ela. Essa empresa precisa saber para onde ela quer ir, qual o destino, o que sustenta essa empresa, o que essa empresa oferece. Então, vamos lá, vamos falar de visão, missão e valores. Toda empresa precisa ter visão, missão e valores. A partir do momento que eu construo essa estrutura para a empresa, eu começo a distribuir ela em processos. E quando eu construo esses processos e treino as pessoas para entender esses processos, as coisas fluem. Aí vamos lá, vamos falar de valores. A partir do momento que os valores da empresa estão bem definidos para todos, um gestor que fala que a empresa dele trata as pessoas com respeito, que respeito é um valor da empresa, educação é um valor da empresa, automaticamente essa visão de valor ela começa a estender para todas as outras pessoas. E aí essa arrogância, essa falta de postura, às vezes essa abordagem inadequada, ela começa a se amenizar. Por quê? Porque dentro da empresa existe um compromisso entre todos. Todos que estão naquele ambiente sabem que aqueles valores, aquela missão, aquela visão é o comum para todos. Então, isso é um ponto de partida. Missão, visão e valores. A partir do momento que está bem definido, nós sabemos para onde vamos. E aqui tem o que nos sustenta, que são aquilo que as pessoas gostam de receber. Valor é aquilo que a pessoa gosta de receber. Para contratar um funcionário, por exemplo, se você tem valores definidos na sua empresa, quem que você quer ali dentro? Pessoas que batem com esses valores, né? Isso é um ponto. E o outro que você falou é sobre o clima, né? Isso. O clima. O clima tem muito a ver com o ser humano. Todos nós precisamos das mesmas necessidades. Nós somos pessoas que precisamos ser acolhidas, entendidas, ouvidas. Às vezes, questionadas, orientadas, educadas. Então, como que a gente consegue trabalhar as pessoas dentro do ambiente de uma empresa para que ela seja o melhor que ela puder? Primeira coisa, entender ela como ser humano. E depois treinar essa pessoa. Não tem como uma empresa evoluir sem treinamento, sem conhecimento. Não existe. E hoje, mais ainda, com o advindo da internet, com a rede social, com o volume de informação que as pessoas estão tendo em mãos hoje, o trabalhador hoje, eu já trabalhei em empresa onde eu não podia usar o telefone ficava guardado no armário. Hoje não tem como fazer esse controle mais. Como é que você controla uma empresa, um funcionário hoje, se o próprio processo dela está dentro do telefone também? Então, se você não conscientizar, se o empresário não conscientizar e treinar as pessoas, vai ficar cada vez mais difícil administrar isso. Então, treinamento. Primeiro, visão clara da empresa e depois treinamento para entender os processos que essa empresa tem. E os colaboradores que não encaixarem? Não tem como. Eu sempre falo isso. Porque, desculpa te interromper. Não, pode falar. É porque, às vezes, a gente fica tentando com um colaborador que tem muita experiência de mercado. A gente sabe que aquilo ali é importante para a empresa. Mas ele, ele contaminando o meio ali, atrapalha todo o processo da empresa. Então, eu lidei com isso diretamente. Sim. Então, assim, eu fiquei sem saber o que eu fazia. Que eu falava assim, gente, eu preciso dessa pessoa. Como que eu mando essa pessoa embora? Como que eu vou treinar outra pessoa, sendo que o conhecimento que ele tem, nem eu tenho? Sim. Então, assim, e como a demanda era muito alta, eu não poderia me dar o luxo de perder. Então, às vezes, eu tinha que administrar esse conflito dentro da empresa ainda para poder ter esse colaborador. Sim. Mas o que você me diz a respeito disso?
por incrível que pareça, uma coisa mais comum que acontece hoje é o empresário na mão do funcionário. É o que mais está acontecendo. Você tem que chegar perto do seu funcionário, do seu empregador, de conversar com ele cheio de jeito, porque ele te enfrenta, ele contesta, ele questiona, ele não quer ouvir, às vezes, a ordem do gestor, porque ali é uma hierarquia, não tem como fugir disso. Então, na mente dele, ele está tão supervalorizado que ele esquece que ele tem um gestor, que ele está ali porque você abriu a empresa. Ele está ali porque ele não lembra que você foi a fundadora da empresa e que ele não é insubstituível. Então, o que falta para esse trabalhador? Consciência. Bárbara, nós estamos vivendo a era dos adultos infantis, onde as pessoas não estão enxergando o lugar delas. Então, quando você é gestora, você é dona de uma empresa, você é proprietária de uma empresa, você fica com receio de pedir o seu funcionário para fazer uma atividade e perder esse funcionário, significa que esse funcionário está precisando entender a realidade. E aí, se ele não quer entender a realidade, você tem que ser gestora. É hora de trocar, porque aí vira um desgaste para você. Então, o fato é, o monte de comportamentos que nós estamos vendo nas empresas hoje é por falta de consciência. As pessoas estão misturando os papéis. O trabalhador, o empregado vira dono e o dono vira empregado. Você tem que ter jeito para conversar com o seu funcionário. E ele não está tendo consciência do papel dele. E aí o gestor fica na mão, com receio de falar, com receio de chamar atenção, com receio de questionar um comportamento dele que não está adequado, com receio de perder esse funcionário. E aí vem outra estratégia. Você nunca deve depender de uma pessoa só. Exato. Sempre tem que ter um currículo de segundo plano. Sempre, segundo, terceiro, quarto plano. Porque esse funcionário, um dia, ele vai te dar tanto desgaste que você não vai suportar. E aí, realmente, como você não pode executar o trabalho dele, você vai ficar na mão. Então, você tem que ter uma segunda via. Tem que ter a segunda via. Ele não quer mudar, não quer se conscientizar, realmente trocar. Isso é ser gestor, né? Sim. Alex, e assim, em questão as pessoas acreditam hoje que inteligência emocional é você não expor as emoções. O que você me diz disso? Existe um grande problema com relação à emoção, né? Inteligência emocional, Bárbara, ela é uma capacidade, uma habilidade humana de exatamente reconhecer as emoções, entender as emoções, saber qual a intensidade que elas ocorrem e controlar essas emoções. Nós não conseguimos esconder as nossas emoções, mas a gente consegue controlar. Por exemplo, falar que você está triste, que eu estou triste, dá a sensação de que nós somos frágeis, né? Fracos. Que eu estou com medo, dá a sensação que a gente é fraco. Não, é normal. O ser humano precisa entender as emoções. Elas existem, elas são naturais. Só que quando eu não entendo as emoções, o que acontece comigo? Elas acabam suprindo o meu consciente, minha mente consciente, minha mente racional que pensa. Se eu tento esconder uma tristeza, eu tento esconder um medo, se eu tento esconder uma raiva, eu automaticamente estou fugindo da solução para equilibrar essa raiva, esse medo. Esse é o grande segredo da inteligência emocional. É exatamente você reconhecer a emoção e questionar essa emoção, para que ela não consuma o seu lado racional, que é o lado da mente que pensa. E é exatamente o lado que faz a gente tomar decisões mais certas. Sim. Porque a emoção é resultado, o racional é decisão. É exatamente isso. Perfeito. E é um ponto que eu desenvolvi, aprendi, continuo aprendendo, que não se estabiliza. É um processo de construção constante. E o que nós estamos falando aqui é o entendimento da mente humana é um processo de construção constante. E isso que nós vamos fortalecer através do nosso trabalho. Levar para as empresas a consciência que nós precisamos trabalhar a mente humana o tempo todo. Isso não acaba. E é muito legal você falar isso a respeito do nosso trabalho, né, Alex? Sim. Porque eu acho que é interessante a gente aproveitar essa oportunidade também para poder divulgar um pouco do que a gente vai fazer, dos treinamentos que nós pretendemos fazer nas empresas, né? E eu vou te fazer uma pergunta agora, né? Dentro da sua experiência, Bárbara, o que você já viveu até aqui? O que você já passou até aqui? Quais foram os pontos que você mais teve dificuldade? E o que você está vendo no mercado que você acha que os empresários precisam também, na sua visão? Alex, eu acho que eu tenho visto isso em muitos gestores, sabe? É a questão da comunicação. Ah, tá. A comunicação precisa ser trabalhada, porque às vezes a pessoa tem um currículo fantástico, mas ela não sabe como comunicar com o colaborador, ela não sabe como tratar com o fornecedor, ela não sabe como reter
essas pessoas, né? Sim. E isso, assim, é fundamental, a pessoa buscar conhecimento. Não é porque você tem um conhecimento técnico que você não precisa ter um conhecimento na questão emocional, Sim. né? Sim. Então, isso precisa ser muito trabalhado dentro das empresas hoje para poder melhorar a política, melhorar o comportamento dos fornecedores, o comportamento dos funcionários e até mesmo dos gestores, dos líderes, Sim. né? Sim. E é isso. E você fez um projeto. Conta do seu projeto para mim saber um pouco mais. Pode saber? Sim, claro. Você fala do livro? Isso. Então, o livro são 30 autores. Cada autor vai falar um tema, né? O meu tema eu fiquei com comunicação eficaz. E aí eu abordei vários conceitos da comunicação, né? Que é a comunicação não violenta, a questão também da comunicação do comportamento, né? A comunicação não verbal, Sim. né? Porque isso é muito importante para a gente, até numa reunião, poder saber como se portar, se aquela pessoa está à vontade ou não, se ela está sendo verdadeira ou não, né? Para você poder conduzir aquilo ali da melhor forma possível. Então, no meu ponto de vista, a comunicação hoje é o ponto-chave dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer gestão. É o ponto assim fundamental que todo mundo precisa colocar e se empenhar ao máximo e colocar isso aí dentro das empresas para poder desenvolver e deslanchar, né? Sim. Porque todo mundo quer crescer. Quer crescer. O objetivo principal. E sem uma comunicação eficaz, não vai. Não vai fluir. Eu estou sem um dado agora, depois eu vou até te falar. É uma pesquisa que eu peguei nos Estados Unidos. A simples aproximação do gestor com o seu subordinado, o líder com o seu liderado, a aproximação, ou seja, a comunicação, aumenta a produtividade em 25%. Só a comunicação do gestor, do líder com o seu liderado, já faz ele se sentir importante e aumentar a produção 25%. As pessoas, os liderados, eles entendem que quando o gestor dá atenção para ele é importante para o gestor. Isso gera empatia, né? Exatamente. O gestor, ele quer se sentir valorizado. Exatamente. E uma comunicação bem feita, ela gera essa empatia. Exatamente. Né? É a questão da comunicação não violenta. Exatamente. Quando a gente fala comunicação não violenta, não é aquela questão de vou ser violento ao falar e não vou. Não é isso. Tem toda uma. Por isso que a gente precisa sempre buscar cursos e tudo mais, mas tem toda uma rota, né? Uma lógica, uma lógica, né? Para poder te levar a você te retirar os ruídos que você tem, porque nós temos vários ruídos externos, né? Às vezes aconteceu um problema com você e você não está querendo conversar, não está num dia bom. Mas aí você precisa saber, como gestor, naquele momento, você precisa tirar esse ruído e conversar com o seu colaborador sem que o seu problema afete. Falando o que precisa ser falado. Às vezes um colaborador fez uma coisa absurda dentro da empresa e você fala assim, meu Deus, como que o cara fez isso? Aí você tem que chegar lá e conversar com ele e retirar a sua opinião pessoal. É isso aí. E aí quando você retira a sua opinião pessoal e que você escuta, você consegue abordar aquilo ali de forma certa e trazer essa empatia. E quando você retira o seu próprio ruído da comunicação, você se sente mais leve, sabia? Isso é comprovado. Você consegue... desperta dopamina no cérebro. Sim. E você consegue desenvolver aquela conversa ali. Sempre que você for conversar, quanto mais você praticar a comunicação não violenta, mais você vai fazer isso de maneira mais adequada. Isso vai criando um hábito, e fora que você vai vendo que a outra pessoa está te entendendo bem mais do que se você estivesse fazendo da forma que você achava, né, que era correta. Imposição, né? É muito importante estudar comunicação não violenta, participar de treinamentos, porque é uma abordagem assim fantástica. Depois que você começa a estudar a respeito disso, você fala assim, nossa, como a gente não aprendeu isso, né, Bárbara? Tem coisa que eu fazia que eu achava que era certo. Mas que não, olha aqui, tem uma maneira muito mais fácil de fazer. Como a gente não aprendeu. Vou fazer um exercício aqui que eu vou te explicar o que significa isso. Me fala 3 características que você acha importante num profissional.
Empatia, comunicação e postura. Iniciativa, humildade e companheirismo. Todos os eventos e treinamentos que eu passo, eu faço essa pergunta. Ninguém responde conhecimento técnico. Todos nós admiramos os nossos profissionais pelos seus comportamentos humanos. Só que nós não aprendemos isso. Exato. Nós não aprendemos isso. As escolas que nós passamos, não aprendemos isso. As formações que eu tive, eu não aprendi isso. Que para gerir pessoas, precisa entender de pessoas. Então, todas as pessoas que você conversar a partir de já, começa a perguntar para elas: quem você mais admira no profissional? Não falo só empresário, líder, não. Procura subordinados também. Ele vai falar com você comportamento humano. Humildade, iniciativa, alegria, companheirismo, acolhimento, empatia. Todas as qualidades humanas. Eu tenho essa evidência em todos os treinamentos que eu faço. Tanto gestores de grandes empresas falam a mesma coisa. Admiramos as pessoas, os profissionais, pelo comportamento humano delas. 80% do nosso sucesso está ligado ao nosso comportamento humano e 20% ao lado técnico. Então, você falou de comunicação e abordagem. Como que um gestor não sabe comunicar, ele vai gerir uma empresa. Como que um líder não sabe comunicar, ele vai comunicar com seus funcionários, seus liderados. Se ele não sabe ouvir, se ele não tem empatia. Então, por aí você vê como é que é importante o que nós estamos falando aqui. Como é que esse projeto é um projeto que vai diretamente ligado ao que realmente precisa ser ensinado nas empresas. Não tem como, Bárbara, desenvolver empresa sem desenvolver pessoas. Exatamente. Né? Não tem como, a prova está aí. Né? Outra coisa que é muito importante, até mesmo para o gestor se autoavaliar, é a questão do feedback. Né? Feedback da equipe, feedback dos colaboradores, feedback dos clientes. Né? Porque, às vezes, a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas tem um ponto de vista do outro que não está fluindo. Não tá fluindo. E, assim, não é só ouvir os feedbacks, né? É pegar aqueles feedbacks e levar para uma pauta de reunião, ver o que pode ser melhorado. Trazer uma solução, né? Isso, exatamente. Porque, às vezes, a pessoa... quando chega a época de auditoria em empresa, aí é época de fazer pesquisa de satisfação, né? Faz a pesquisa de satisfação e coloca dentro de uma gaveta. Não adianta. Não tem sentido. Não adianta. E aí, a questão da empresa não flui. A política da empresa, a missão da empresa, né? Exatamente. Então, essa questão do feedback e da comunicação é muito importante. Muito importante. Muito importante. É essencial. Essencial. O lado liderança, inclusive, é um programa que é muito necessário nas empresas, desenvolvimento de lideranças, porque liderança não é fácil. É uma missão. Eu sempre falo isso. Liderar pessoas é uma missão. E para essa missão você tem que estar preparado para ela. Você não entra numa guerra sem estar preparado para a guerra. Exato. E liderar pessoas, às vezes, você está no campo de guerra, sim. Porque você é o objetivo, você é o criticado, é o questionado, é o cobrado, é o que fica mais cedo e sai mais tarde. Quando acontecem os problemas, você é o que responde. Quando dá certo, ninguém lembra de você, mas quando dá errado, você que falou. Então, é uma missão difícil de ser desenvolvida. Mas espera aí, essa missão eu preciso fazer ela sozinho? Eu preciso fazer ela bem acompanhado. O que significa bem acompanhado? Eu capaz de treinar as pessoas para serem meus liderados. Então, capacitação de líderes, Bárbara, é um dos programas essenciais que nós precisamos trabalhar, investir. As empresas precisam investir em capacitação de líderes urgentemente. E não é grande empresa, não, é qualquer empresa. Nós estamos falando de pequenas empresas. MEI, que hoje tem uma empresa pequena, mas tem 2 funcionários, que está tendo dificuldade em liderar pessoas, tem que entender o que significa isso. Eu passei por empresas que têm uma estrutura multinacional, que estão em 7 estados brasileiros. E os líderes estavam com dificuldade de liderar pessoas. Porque não foram treinados para isso. A gente vê que não é um problema só da pequena empresa, não, né? É um problema geral. Geral. Mas, repito, eu sou de uma geração que passei por muitas empresas e o chefe mandava, a gente obedecia. Essa era a cultura. Hoje não é assim mais. E aí? Como é que eu faço para reter, que você falou muito bem isso aí, retenção, que é uma dificuldade muito grande reter pessoas hoje. Hoje a pessoa está na sua empresa, você investiu muito nela, ela vai para o outro porque ofereceu um pouquinho a mais de benefício. Mas essa pessoa, você investiu muito nela, por que ela está indo embora? O que falhou? Onde o processo não está funcionando bem? Qual o interesse dela nessa outra empresa?
Então, isso é uma visão de liderança. Porque você põe um funcionário na sua empresa, você sabe muito bem sobre isso, né? O custo que é você colocar um funcionário, treinar essa pessoa, ela aprende seu processo, na hora que ela está apta para fazer um bom trabalho, ela vai embora. E aí? Liderança tem que entender esse clima, né? Esse temperamento, esse indicador. Se eu estou sentindo uma falta de engajamento do funcionário, o que está acontecendo? Vem cá, vamos conversar, vamos bater um papo, quero entender o que está acontecendo. É um trabalho que é desgastante? É, mas ser líder é isso aí. Ser líder é gerar resultado através de pessoas, né? Exato. E assim, outro ponto que eu acho muito importante também e que nós vamos entrar com esse programa aí para poder oferecer para as empresas é a questão do conselho consultivo externo. Certo. Uma visão externa sobre o que está acontecendo dentro da empresa. Por quê? Porque hoje tem o conselho dentro da empresa ali, mas o conselho ele vê só o que está acontecendo internamente no administrativo e tudo mais, e não tem essa visão política da parte externa. Então, se você chama um consultor externo para poder estar ali te auxiliando, te encaminhando, né, dando opinião e tudo mais, dessa parte mais burocrática, te ajudando a definir as coisas, ele tem visão de outras empresas também, né? Claro que tem a questão da confidencialidade, Sim. né? Mas ele tem uma visão mais estratégica. E isso é muito importante. Sim. O que você acha disso? Nossa, excelente, excelente, excelente. Troca de experiências, né? Troca de experiências. Não existe o empresário, o empreendedor, o líder que não troca experiência. Poxa, uma frase que você me ensina pode mudar a forma como eu conduzo um processo meu. E você chega numa empresa hoje com a visão que você tem de gestora, você vê, não é crítica, né, Bárbara? É ponto positivo, eu sempre falo isso. O consultor, ele não é crítico, ele é uma pessoa com a visão estratégica. Exato. Ele está ali para te ajudar. Então, às vezes fala de consultoria, as pessoas entendem que a gente está entrando na empresa para colocar defeito, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nosso objetivo é pontuar o que pode ser melhorado, né, e potencializar aquilo que já está bom. Então, essa visão consultiva é essencial. Para você pensar o dia a dia de um gestor, como é que é, de um empreendedor. Ele não dá conta. Exato. E assim, eu na minha experiência, Sim. né? Se eu tivesse na época uma pessoa externa para poder me auxiliar em algumas coisas, eu acho que algumas coisas teriam fluído Sim. de uma maneira mais prática. Fluiu. Sim. Mas com foi muito na desgaste. força do braço, né? Com muito desgaste. Então, assim, quando você tem uma pessoa externa para ver aquilo ali, chegar para você e te auxiliar, é muito mais fácil. Porque, às vezes, é o que a gente conversou aqui a respeito de conhecimento técnico. Às vezes, você tem muito conhecimento técnico, mas você não tem a experiência. Ou você tem a experiência, mas não tem o conhecimento técnico. Um precisa do outro. Precisa do outro. É uma junção de conhecimento. Exatamente. Consultoria consultiva, né? Conselho consultivo. Conselho consultivo. Fantástico. Maravilhosa essa ideia. E a ideia é você implantar... Quais são as áreas que você pretende trabalhar nessa área, nesse conselho? Tem algumas áreas já definidas? Não. O conselho ele é justamente para aconselhar o gestor, né, o empreendedor, a direcionar fugiu a palavra. As diretrizes da empresa? As diretrizes da empresa. Tá. Caminhar e colocar a empresa para... E assim, isso vai de acordo, as decisões vão de acordo, geralmente vão ter pessoas dentro do conselho que vão ser parte da empresa também. Sim. Não vai ser um conselho consultivo só para poder... o conselho são várias pessoas. Sim. E aí vem uma pessoa externa com uma visão externa para poder ajudar. Né? Interessante. E aí o conselho consultivo, ele tem o peso de votação é de acordo com o peso dos acionistas. Né? Se a empresa for empresa de acionistas, vai ser de acordo com aquilo. Sim. Mas se um dos conselheiros não estiver de acordo e tudo mais, é necessário que isso seja colocado em ata, né? Para poder direcionar quem for o CEO da empresa, o diretor da empresa. Porque o conselho consultivo se reúne, define o que é melhor para a empresa, tem um conselheiro externo com uma visão externa, né? Para poder levar a decisão para a direção. Legal, que bacana. Porque, às vezes, a direção não é só a direção. A direção vai tomar decisões
maioria das vezes, administrativos, Uhum. né? E o conselho consultivo, ele vem com a questão de balancete, questão de toda essa parte sem ser o administrativo, Sim, ele traz isso junto com os outros acionistas da empresa para poder decidir o que precisa ser feito dentro da entendi. empresa, para a empresa poder expandir também, Sim, sabe? sim. Que interessante, hein? Muito legal. E na sua experiência de diretoria, de gestão de empresas, o que que mudou, Bárbara, de lá até aqui? O que que você vê, assim, em relação ao que você viveu e que você vive hoje, né? Das empresas que você passa, as pessoas que você já estão ajudando. O que que você vê hoje de dificuldade, maior dificuldade? A maior dificuldade das pessoas é a comunicação, Alex. Comunicação, né? A comunicação. Porque a comunicação, ela afeta a inteligência emocional, Abala tudo. ela aborda o contexto geral da empresa. Se você não tiver uma boa comunicação, você não consegue fazer uma venda. É, Então, assim, isso é para todos os setores. Esse treinamento é um treinamento que vai abordar desde o CEO até mesmo a mocinha que está lá né? ajudando os serviços Serviços gerais. gerais. Que é uma pessoa muito importante também nessa cadeia. Não Exatamente. existe menos importante, mais Com importante. Né? certeza. Às vezes até mais importante Às vezes do até que mais. uma outra pessoa. Porque é ela que cuida do ambiente. Né? É. Ela que cuida, que tem todo aquele carinho, aquela atenção, que leva um cafezinho. E você percebe, Bárbara, que essa... Eu vou falar ansiedade, porque não tem outra palavra. Essa ansiedade pelas pessoas hoje de entender o que está acontecendo está cada vez mais comum. Os gestores e donos de empresas, empresários, estão tentando entender o que está acontecendo e eles não estão conseguindo perceber o que está acontecendo. E isso está sendo tão comum que qualquer lugar que você senta hoje, que você conversa, as pessoas estão falando as mesmas coisas. Exato. Né? As pessoas estão falando que não existe mão de obra, ninguém quer trabalhar, não está ficando ninguém na empresa, não tem compromisso. Virou uma coisa extremamente comum, né? E assim, as pessoas estão tanto nessa correria do dia a dia que todo mundo fala, sabe, mas não senta para resolver. Exatamente. É essa visão de fora que esse conselho vai dar, né? Exato. É visualizar de fora o que você está convivendo com isso, mas não está conseguindo agir para resolver. Exatamente. Por exemplo, eu vivi muitos anos dentro de indústria e a forma de contratação, ou talvez a forma de reter essas pessoas já não está funcionando mais, né? Não seria a hora das empresas entrarem com um modelo diferente de retenção de talento? O que mais que está podendo que pode oferecer para essa pessoa além do salário? Porque o ser humano, como eu acabei de dizer, ele se sente importante com uma comunicação perfeita, uma comunicação de qualidade. Ele se sente importante, ele produz mais. Ele quer se sentir respeitado, Exatamente. né? Então, será que não está faltando uma resposta para essas pessoas? Será esse modelo que a gente está usando, que é aquele modelo que a gente usava lá no passado, não está funcionando mais? Porque hoje a informação está na palma da mão, todo mundo tem informação. O funcionário tem informação, o trabalhador tem informação, o líder tem informação, o empresário tem informação. E aí, será que aquilo que estava funcionando antes ainda funciona ou tem muita coisa que pode ser mudada? No meu ponto de vista, essa forma de contratação, essa forma de manter a pessoa já não está funcionando mais. Tem que mudar alguma coisa internamente. Isso só consegue através da comunicação, do treinamento, do conhecimento, que é o ponto-chave das mudanças que a gente precisa fazer. Porque se tornou realmente uma coisa comum. Reclamação, questionamento, dificuldade de retenção de mão de obra, não tem mão de obra e as pessoas não ficam no trabalho. Ou seja, estamos numa fase de transição. Não existe transição sem conhecimento, né, Bárbara? Exatamente. Não existe. E como eu falo, quando você atua na área de produção, que você foi da produção há muito tempo, Sim. né? Parece que é um pouco mais difícil, né, Bárbara? Nossa. Foi um desafio para mim, né? Eu fico pensando, né? Quem trabalhou na produção parece que é um pouco mais difícil, né? Que é meta o tempo todo, é custo o tempo todo, é gestão de pessoa o tempo todo, é resultado, é Gestão de logística, estoque. Hoje, você vê que muita coisa que você viveu lá pode ser diluído, pode ser feito de forma diferente, né? Sim. Principalmente quando você chama um profissional externo para te ajudar, para te dar uma luz, para te dar uma orientação. Exato. Você não precisa ficar apagando fogo o dia todo, né? E aí eu te pergunto, uma das coisas que você mais
apagou incêndio e que hoje você faria diferente? O que você mais apagou incêndio que hoje você faria diferente? Nossa, Alex, eu apaguei tanto incêndio. Eu acho que todas as áreas, administrativo, financeiro, compra de matéria-prima, porque no meu caso, a compra de matéria-prima era de acordo com a cotação do dólar, né? Ah, E as grandes montadoras, para você conseguir um reajuste deles, é uma luta, é né? uma luta, fora o tanto de documentação que você tem que enviar. Você tem que abrir a empresa para mostrar para eles que realmente é necessário esse reajuste. Então, assim, é uma coisa muito volátil, sabe? Sim. E aí, essa questão de ter que lidar com essas coisas. Aí vem funcionário que não quer fazer hora extra, a produção tem que... É uma loucura, é administração, é contratar um novo funcionário porque o outro acabou de sair, porque não achou que vai trabalhar de Uber Moto e que vai ganhar mais. Era isso aí. É isso aí. É uma loucura, assim, muito grande. Você fica assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas depois a gente vê que tudo flui, que quando você... eu acredito que as pessoas têm chamados na vida, né? É, Quando você é chamado para ser cabeça, não tem jeito. não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, você consegue direcionar as coisas e ir encaixando. Mas quando a pessoa é muito ansiosa, ela dá uma surtada. Dá. Eu vi uma frase, se eu não me engano, eu vi num livro, Bárbara. Nós temos 2 momentos na vida, né? Um momento você aprende, o outro você ensina. Por que a gente passa por esses não momentos sabia. difíceis? E agora você está no momento de ensinar, né? E compartilhar. As dores, as dificuldades que você viveu no passado foi para te tornar profissional que você é exemplar. E agora é hora de compartilhar. E aí, muita coisa que a gente fez que parecia hoje, né? Poxa, como é que eu fiz isso? Como que eu não enxergava isso? Era exatamente para chegar nesse momento e falar, poxa, dá para fazer diferente. E aí eu começo a falar e compartilhar com as pessoas para fazer diferente. Porque é muito desgaste, né? É um desgaste muito grande. Mas às vezes ele não é necessário. Porque nesse desgaste, o que está acontecendo? Um desequilíbrio, uma falta de raciocínio para entender a melhor forma de fazer. A melhor forma de desenvolver aquilo que está me desgastando. Se está te desgastando frequentemente, algo tem que ser feito para evitar, porque vai chegar um ponto que você não vai suportar. Sim. E aí que está o nosso papel como ajudadores, treinadores, consultores das empresas. Às vezes o empresário, você que está ouvindo a gente aí, está sofrendo, o empresário está sofrendo, está se desgastando, não está conseguindo achar a saída. Você tem que chamar uma pessoa externa para você parar de sofrer. Você passou por muita dificuldade, eu passei e ainda não acabou. Mas muitas coisas que nós erramos dá para fazer diferente. Muito diferente. Com a tecnologia na mão, dá para fazer diferente. Com o entendimento de coisas que a gente não aprendeu, dá para fazer diferente. Saber um pouco mais sobre o que realmente é problema e o que não é problema, dá para fazer diferente. Então, a visão mudou, né? A sua visão mudou muito também, né? Nossa. Claro que o com base também é muito estudo, né, Bárbara? Exatamente. Eu fui me especializando cada vez mais nas coisas que eu achava que me afetavam muito. Eu fui direcionando isso daí para treinamentos, para estudos, para pós-graduações, porque é necessário a gente se especializar para não acontecer novamente, não permanecer no erro, né? Exatamente. E crescer. Exatamente. Então, assim, essa questão de visão externa, às vezes, quando tinha consultoria da ISO 9001 na empresa, que vinham os consultores, assim, era cada ideia, cada coisa que eu falava assim, gente, como que eu não pensei nisso? Mas, às vezes, você está com uma demanda tão alta de tantas coisas que você não consegue olhar para aquela única coisa para resolver de forma eficaz. É isso aí. Então, por isso a necessidade de ter uma visão externa, um conselho consultivo para poder auxiliar mesmo, sabe? Além disso, os treinamentos também é muito importante. Sim. Né? A pessoa ela tem que se qualificar o tempo todo. Não é achar que eu tenho uma faculdade, tá bom. Não, aqui a empresa me toma muito tempo, não dá para fazer mais nada. Não vai para frente, não vai para frente. Aí é aquela visão de querer ficar ali, porque ali tá bom, tá cômodo, mas isso não te isenta de problemas. De problema. Não vai acabar esse problema. Se você achar que você está na sua zona de conforto ali, que aquilo ali vai ficar perfeito, não vai. Não vai. E até porque vai vir empresas com outros treinamentos, com uma demanda maior, que vai acabar te engolindo. Então, por isso é necessário você sempre estar nessa fase querendo
crescer, prosperar, conhecimento. Exatamente. Você colocou um ponto aí, Bárbara, interessantíssimo, porque eu gosto muito de comentar e orientar as pessoas, né? Empresas principalmente. O gestor super atarefado, aquele que aí recebe tudo. Tudo é ele, tudo ele faz, tudo ele responde. Essa pessoa, ele vai chegar a um ponto que ele não vai dar conta, a empresa está na mão dele. Eu tive um AVC. Viu? Como é que o efeito disso na nossa vida? Se não houver distribuição de tarefa, se ele não enxergar o excesso que ele está vivendo, vai chegar na doença. Vai chegar na doença. Porque o natural humano eu tenho limite. Qual é o seu limite? Às vezes a gente acha que a gente não chegou no limite, mas o corpo responde de alguma forma. Ele te mostra. Ele já está te mostrando. Exatamente. E assim, é necessário essa questão da gente abordar esse assunto, porque é um assunto que, na época, eu achava que eu dava conta o tempo inteiro. Tem que dar conta, né? Tem que dar conta. E eu achava também que eu não tinha tempo para poder fazer outras coisas, me especializar. Sim. Às vezes a gente olha para o caixa da empresa e fala assim, não posso fazer isso aqui, não. Não tenho caixa para isso. Sim. Mas hoje em dia tem tantas coisas que a gente pode se especializar. Tem perfis nas redes sociais que pode seguir. Tem vídeos no YouTube. Muitos. O Sebrae ele disponibiliza vários cursos. Tem cursos até que são gratuitos. A grande maioria. Sim. Tem vários programas aí, às vezes você vai numa imersão de 3 dias, 2 dias, por mais que às vezes você ache que não dá para a empresa ficar sozinha, mas arruma uma forma. Uma forma. Porque, assim, às vezes é um pequeno insight, é igual você falou, uma frase muda toda a sua visão. Muda o contexto todinho. Exato. E olha só, Bárbara, hierarquia. Tem 3 pilares que devem reger dentro de uma empresa, né? As pessoas precisam se sentir pertencentes, elas precisam respeitar a hierarquia e elas precisam saber para onde elas estão indo, né? 3 pilares que sustentam a empresa: hierarquia, as pessoas precisam entender para onde elas estão indo e as pessoas precisam entender por que elas estão ali. Hierarquia. Se você não define o papel seu e das pessoas dentro da empresa, não vai dar certo, porque você vai acabar assumindo o papel do outro. Você vai sobrecarregar, você vai se desgastar, você não vai dar conta e a pessoa que poderia estar te ajudando não vai estar te ajudando. E aí o que acontece? Uma hora você não vai suportar. O que é a hierarquia? Definir papéis. Não tem como as pessoas, o gestor, ele ter uma empresa sem distribuir papéis, porque senão ele não dá conta. E isso é coisa simples de fazer, mas às vezes não consegue perceber justamente por causa do excesso que ele está cometendo no dia a dia. Como que eu vou passar para o outro aquilo que eu sei? Um bom líder prepara outro líder. Um bom empresário prepara outro empresário. Um bom gestor prepara um outro gestor, porque a partir do momento que eu distribuo com ele e ele absorve, automaticamente você está ficando mais leve. Você está tendo uma visão melhor para trabalhar e ele está pegando uma parte da sua demanda. Distribuição de hierarquia e distribuição de papéis. Eu tenho certeza que muita coisa que você fazia, hoje, você vê que você poderia ter distribuído. Exato. E te gerou um desgaste, que graças a Deus você se recuperou, mas te pagou um preço por isso. Sim. Né? Pagou um preço muito alto por isso. E nós não queremos ver isso acontecer com os nossos empresários que estão assistindo a gente, né? Assim, o que a gente passou é para a gente aprender, né? E poder ajudar as outras pessoas. Então, eu acho que isso faz parte do propósito, sabe? Sim. Tudo faz parte de um propósito maior. Sim. Tem um livro que eu gosto muito, Bárbara, que chama do Simon Sinek. O líder se serve por último, né? Acho que é isso mesmo. Ele fala: clientes são pessoas, funcionários são pessoas, tudo são pessoas. Quem não entende pessoas não entende negócio, né? Se você analisar o contexto que nós falamos aqui durante esse bate-papo bacana, o tempo todo nós estamos falando de quê? Comportamento humano. Exato. Como você consegue gerir, administrar, ter uma boa relação se você não sabe sobre comportamento humano? Então, de novo, repetindo, a grande virada que nós temos que ter e temos que orientar as pessoas agora é realmente investir em comportamento humano, desenvolvimento das pessoas. Assim como nós nos desenvolvemos, não tem como crescer sem desenvolvimento.
E a gente está aí para isso, né? Estudando, desenvolvendo cada vez mais, aprendendo cada vez mais. Eu acho que eu já te falei, eu formei em engenharia, estou formado em engenharia, sempre era apaixonado com livro, com números, né? Eu tomei bomba em biologia porque eu não gostava de estudar, eu não gostava de ler. E aí virei a chave. Incrível, né? Hoje eu estou estudando psicanálise, psicoterapia, fiz pós-graduação em psicologia. Hoje eu sou apaixonado com a mente humana, eu tenho uma coleção de livros. E aí que tá, quando a pessoa às vezes não quer mudar é porque ela não sabe que ela pode mudar. Às vezes ela está sofrendo porque ela não sabe que ela pode fazer diferente, sem sofrer. Exato. E hoje, repito, a sua história diz muito, né? Você sofreu muito, hoje coisas que você não precisava sofrer tanto. Exatamente. E hoje eu vejo pessoas assim sofrendo com coisas tão pequenas. Nossa! Às vezes eu paro assim, ontem mesmo eu fui na fonoaudióloga da minha filha e ela começou, Bárbara, como é que eu vou fazer se eu tiver que parar aqui para ter um filho? Porque eu coloquei uma pessoa no meu lugar uma vez, os clientes reclamaram. Falei, isso faz parte de gestão. Você, além de ter o seu espaço, você também é uma gestora. Então, não deu certo aqui, coloca outra. Ah, mas não, é isso que funciona. É assim que tem que ser feito. Ela virou para mim e falou assim, nossa, você veio consultar, acabou me dando uma terapia. Então, assim, são coisas tão simples que às vezes a pessoa precisa... Não tem essa visão ou tem, às vezes, medo de fazer e precisa da outra pessoa para poder impulsionar ela mesma a fazer. Né? Na verdade, eu vi uma palestra um pouco tempo do empresário e ele falou o seguinte: a gente estuda para ser médico, para ser engenheiro, para ser advogado, para ser administrador de empresa. A gente passa um período inteiro numa faculdade, numa escola, para aprender a ser uma dessas profissões. Mas a gente não estuda para ser empreendedor, empresário. Esse caso aí, por exemplo, é uma fonoaudióloga, com certeza muito competente, mas para ser gestora, ou talvez para passar uma decisão dessa de gestão, ela não foi preparada. Exatamente. E é o que mais a gente vê no dia a dia. Né? E assim, Alex, faculdade não ensina isso pra gente. Não ensina. Não ensina. É igual quando você tira a carteira. Você tira a carteira, você acha que você sabe dirigir. Não sabe. Não sabe. Você vai aprender depois. É na prática. É na prática. E a gestão não é diferente. Né? Ser empreendedor, ser empresário, não é diferente. Não é diferente. Você vai aprender na prática, mas tem maneiras mais fáceis, que é tendo pessoas para poder te auxiliar ali nisso, né? A união faz a força, isso aí não tem dúvida nenhuma. Inclusive, a gente está com um material bem bacana para poder disponibilizar para os empresários, né? Conta um pouquinho para a gente. Sim. Nós tivemos a iniciativa de ajudar você, empresário, você, empreendedor, em entender um pouco mais sobre a sua dor. Nós queremos entender um pouco mais sobre a sua dor, sobre o que você precisa, qual a direção que você precisa tomar. E eu e a Bárbara, montamos um material e uma pesquisa para entender de verdade o que você está precisando, para a gente realmente conseguir te ajudar e te orientar no caminho que você precisa seguir para ter uma gestão mais eficaz, ter uma gestão mais leve, entender um pouco mais sobre a necessidade de melhorias na sua empresa. Se você tiver interesse, chama a gente aqui que a gente vai conseguir te dar um suporte bacana, né, Bárbara? Isso, a gente vai deixar o link aqui debaixo desse vídeo, né? Para as pessoas poderem responder uma pesquisazinha rápida lá para a gente. E aí você vai ter o link lá para poder ter esse conteúdo aí para te auxiliar. Bacana. Ô, Bárbara, agora sim, a gente está chegando no final, né? Sim. Parece que o horário já está chegando, né? Me fala das suas formações, velho. Eu falei de engenharia, você passou por um monte de formações também, a gente se conheceu já tem uns 2018, né? Foi lá no IES, lá que nós estamos lá, não foi? Não, acho que foi. Não, tem mais tempo. Foi mais tempo. Acho que tem uns 12 anos já. Tem um tempão já. Tem. Eu era da segurança do trabalho ainda, que eu fui atender sua empresa, né? É isso mesmo, foi isso mesmo. Então, Alex, eu sou formada em gestão financeira. Me especializei em gestão empresarial de negócios e pessoas. E também em neurociência e comportamento humano. Que legal. Desenvolvimento e comportamento humano, sabe? E assim, é uma área que é igual você falou, né? Questão de, eu fui para outra área que eu não gostava. Eu também não gostava de ler. E hoje estou escrevendo um livro.
Então, são coisas assim que vão acontecendo, que a gente vai direcionando conforme que é o Sim, propósito da gente. Hoje estou sim. apaixonada. Lá em casa está cheio de livro. E estou lendo muito. E o bem-estar que causa, né? É Exatamente. maravilhoso, é maravilhoso. A gente dá uma desacelerada, né? Eu acho que você tem a mesma visão que eu, sabe, Bárbara? Eu converso muito, tenho contato com muitas pessoas, graças a Deus. E às vezes eu vejo a pessoa sofrendo com as coisas assim que dá para resolver fácil, né? Não é? Não é? Você também pensa assim, né? Você Exato. vê isso, né? Igual você passou aí agora o caso que você contou. Outro dia um empresário falou comigo assim, dono de uma oficina mecânica. Ele falou, Alex, eu acho que vou fechar minha oficina. Ele não dá conta de atender cliente e está com dificuldade de manter os clientes por causa da mão de obra. Eu falei, mas por que está acontecendo? Ele falou, cara, eu não estou conseguindo lidar com esses trabalhadores mais não. Eu falei, olha, você demorou quanto tempo para conseguir esse cliente seu, essa clientela sua? Ele falou, olha, eu estou há 15 anos já no mercado e eu não estou dando conta de segurar minha empresa por causa das pessoas que estão trabalhando aqui comigo. Eu falei, você tem aqui uma estrutura mecânica, você tem aqui equipamento de última geração, você tem aqui estrutura para atender quase 15 carros dia. Você tem um investimento bacana, né? Tem. Eu investi muito aqui. Quantos treinamentos você já investiu nos seus trabalhadores? Quantas vezes você já chamou um profissional aqui para poder dar conhecimento para as pessoas que estão aqui dentro? Nenhuma vez. Está explicado o problema da sua empresa. Você não dá conta. Você concorda que o mundo mudou? Que o que você fazia lá atrás não dá mais para fazer? Exato. Então, nesse meio de processo, tem que ter uma atuação diferente. Então, está faltando investimento. Você não consegue crescer sem investir em pessoas. E aí você vai ver que você vai conseguir resolver muita coisa da sua vida aqui dentro da sua empresa. Porque o seu negócio, o mais difícil, você conquistou. É a marca, é cliente e é ter demanda. Agora, o que precisa ser ajustado é a forma de administrar isso novamente. Tanto você quanto as pessoas que estão aí dentro. Então, É porque às vezes, desculpa te interromper. pode ficar. É porque às vezes a gente acha que a gente mesmo pode dar os treinamentos, né? Mas precisa de uma visão externa, precisa de outra pessoa para falar para o colaborador, para o funcionário, porque uma outra pessoa traz outra perspectiva, né, para eles. Porque senão fica, se a gente mesmo dá o treinamento, a gente mesmo quer fazer tudo, fica parecendo que a gente está querendo impor. Exatamente. E não é essa a intenção, né? A ideia, né? Porque realmente nós temos uma facilidade muito grande de nos tornarmos automáticos, né? A mente humana, quando ela repete, tudo fica automático. Como você falou agora a questão do carro. Você começa a dirigir, no início, aquela coisa toda travada. Você está ali no racional o tempo todo, né? Passa marcha, olha para frente, dá seta para a direita, para a esquerda, pisa no freio. Você tenta o tempo todo fazer o certinho. Com o passar do tempo, isso vira automático. A mesma coisa acontece com a empresa. O empreendedor, ele fica automático também. Ele repete aquilo que a mente dele já gravou. E aí que entra a visão externa, né? Poxa, você não conseguiu enxergar isso. Você falou isso, não conseguiu enxergar isso, mas não é porque ele é um mau profissional. É porque ele se tornou automático. E a gente é assim, o ser humano é assim. Se não tiver vamos falar uma interferência no bom sentido, mas se não tiver um apoio externo, esses hábitos automáticos eles vão continuar e os resultados vão continuar piorando. Exatamente. Tem que ter uma pessoa externa. É sobre isso. É sobre isso. Alex, qual mensagem, assim, para a gente finalizar, que você gostaria de deixar para os gestores? Eu vou pegar um pouco da frase do Simon Sinek, né? Gestores, empresários, empreendedores. Eu hoje sou um estudioso da mente humana, eu sou admirador de pessoas, eu sou apaixonado por gente. Na minha visão, tem solução. Tem solução, nós temos solução para fazer gestão de forma diferente. Mas você que é gestor, você que é empreendedor, você precisa entender sobre o ser humano. Não tem outra forma. Você precisa entender as necessidades humanas. Você precisa entender o medo das pessoas, você precisa entender o que as pessoas desejam, você precisa estar com as pessoas para fazer uma boa gestão. Então, a minha mensagem é: invista em seu conhecimento, invista em seu desenvolvimento para entender o que são pessoas, como são as pessoas e para a sua empresa realmente prosperar. Perfeito. Perfeito, Alex. É muito sobre isso, assim. A gente custa, eu como empresária, né? A gente custa entender que é uma coisa, às vezes, tão simples. Simples. E a gente fica só inventando desculpa para poder não fazer. Para poder não fazer. Mas a gente está aqui agora para poder
ajudar todo mundo aí, né? E disponibilizar treinamentos, né? Vamos disponibilizar também conteúdos gratuitos nos nossos canais, nas nossas né? redes. Isso. Muita coisa boa vindo aí, né, Bárbara? Exatamente. Projeto que nasce forte, vai prosperar e muito, principalmente ajudar pessoas, né? É isso aí. Então é isso, pessoal. Siga a gente aí nas redes sociais e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Bárbara, mais uma vez. Meu Instagram é @AlexTaveiraOficial e estou à disposição. Muito obrigado pelo convite e vamos em frente.